Preste atenção nisso que eu vou falar agora e eu quero, né, que você reflita para ver se você também já fez ou está fazendo isso, né, na esperança de conseguir reduzir o seu manequim. Então, né, na esperança de conseguir reduzir o manequim rápido, o que que essas mulheres fazem? Elas comem pouco ou então restringem demais a alimentação e simplesmente ficam sem comer. Quantas vezes você já não fez isso? E eu vou te contar que se você fez ou está fazendo isso, você está fazendo errado. Porque se você restringir demais a sua alimentação, se você parar de comer e ficar muito tempo sem comer, isso ao invés de te ajudar, vai te prejudicar. E eu vou te explicar exatamente o porquê. Parar de comer ou restringir demais a alimentação não vai te ajudar. Ao invés de reduzir o seu manequim, vai aumentar. Ah, Carol, mas por quê? Como assim? Eu aprendi lá minha vida inteira que para eu conseguir reduzir o meu manequim, eu preciso comer pouco. Eu preciso passar fome, eu preciso deixar de comer os alimentos que eu gosto e eu preciso restringir a minha alimentação completamente. Aí que você se engana, tá? O que que acontece? Quando você restringe demais a sua alimentação, existem vários fatores que vão prejudicar o seu processo, certo? Primeiro de tudo, quando você restringe demais a sua alimentação, você tem uma deficiência de nutrientes, ou seja, porque você vai comer pouco, você vai estar ingerindo menos nutrientes, e isso faz muito mal para a nossa saúde. Aí depois você não sabe por quê. O cabelo tá caindo, a unha tá fraca, você não tem disposição para fazer nada, você já acorda cansada, estressada, né? Quando você restringe demais a alimentação, é isso que você, né? É isso que causa no seu organismo. Aí, o que acontece? O seu intestino para de funcionar direitinho. O intestino é o órgão fundamental para que você realmente consiga reduzir o seu manequim. E quando você restringe, quando você come pouco demais ou restringe demais a sua alimentação fica muito pobre em nutrientes, é exatamente isso que acontece. Seu intestino para de funcionar. Você não absorve os nutrientes que você precisa, né? Os poucos nutrientes que você está ingerindo, você não consegue absorver porque o teu intestino não está funcionando bem. Então, você não vai conseguir reduzir seu manequim, tá certo? Aí, o que vai acontecer? O seu nível de estresse vai lá em cima. Por quê? Porque quando você come pouco, primeiro porque você acaba se sentindo muito cansada. E quando você tá muito cansada, o seu estresse vai lá em cima, né? Porque você pensa, você já acorda com aquela falta de energia, aí você tem que trabalhar e tá se arrastando, daí você tem que, né, às vezes quer ir pra academia e não consegue porque não tem energia, porque não come os alimentos que têm nutrientes e come pouco demais, certo? E quando come os piores alimentos, certo? Então, o que vai acontecer? Né, por você restringir demais a sua alimentação, os seus níveis de estresse vão lá em cima. Aí, o que acontece? Nós temos um hormônio no nosso corpo chamado cortisol. Ele é popularmente chamado do hormônio do estresse. Então, dietas restritivas demais submetem o nosso corpo a níveis absurdos de estresse. Ou seja, esse cortisol, que é o hormônio do estresse, ele acaba ficando muito alto. E sabe qual que é o problema do cortisol estar muito alto? Ele aumenta a probabilidade de você acumular mais gordura, principalmente na região abdominal, que é a famosa pochetinha lá, tá? Então, por isso que muitas mulheres, quando tentam reduzir o manequim, fazem aquelas dietas extremamente restritas, comem pouco, param de comer, sempre falam, Carol, eu sinto que eu perdi peso, mas a minha barriga não sai, a minha barriga continua lá. Exatamente por isso, porque você acaba elevando o seu corpo a um estresse tão grande que esses níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, acabam ficando muito altos. E os receptores de gordura na região abdominal, que é da pochetinha ali, eles acabam aumentando muito. Por isso que você fica com aquela pochetinha acumulada e não consegue perder de jeito nenhum. Tá certo? Então, se você quer reduzir o seu manequim, você não pode e não deve fazer dietas restritas, não deve passar fome, não deve restringir demais a alimentação, tá certo? Justamente para evitar que isso aconteça. Né? Para você não expor o seu corpo a esses níveis absurdos, né, elevados de estresse, né? Para que o seu cortisol não fique muito alto, para não ter problema, né, de você aumentar a gordura aí na pochetinha.